Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu soltei e o hype não passou. E bem, meus amigos, eu tô aqui pra trazer um vídeo pra aproveitar o hypezinho de vocês referente aos Dragon Ruler. Pois é, recentemente eu gravei aí um podcast fantástico dividido em duas partes com o Paulo PRJ, falando sobre o formato do Dragon Ruler, contextualizando o formato anterior, as coleções que vieram, quando ele chegou, por que que ele é um deck, por que que ele foi um deck tão forte naquela época, sendo o Tier 0, o deck a ser batido no momento, como eram as dinâmicas da Mirrormatch e porque nem sempre, competitivamente, um Tier 0 no formato não é algo necessariamente ruim, além de ter discutido um papo bem legal referente a como é o jogo, como era o jogo antigamente para como está o jogo agora, as coisas que os decks fazem. Tudo que o deck tem pra fazer, ele já faz no primeiro turno, que automaticamente demanda a resposta, o que obriga a gente a estar utilizando hand traps, e como o jogo era anteriormente, onde resumia-se basicamente em montar setup, fazer uma preparação pra você explodir depois, mas inicialmente tua jogada era bem mais lenta, setando traps, esperando o cara, invocando o bicho que fizesse vantagem, pegando carta pra mão, passando pro oponente pra voltar pra você, segura ele com tuas traps e aí depois você tenta explodir, mas o oponente do outro lado ia fazer a mesma coisa contra você, então mesmo ele no segundo, setando traps, ele conseguia tentar segurar a tua volta agressiva e o jogo grindava muito mais. Então, a gente foi um papo muito legal, que se você ainda não viu, clica aqui, pra você poder estar vendo aí as duas etapas do podcast, baixa e ouve quando você quiser. E hoje eu quero estar trazendo uma partida aqui justamente dessa época. A gente vai ver a final do Mundial de 2013, justamente entre Dragon Ruler e Spellbooks, um maluco do Taiwan jogando contra um americano na final entre os dois principais decks do formato, ambos com cartas extremamente roubadas, porque no Dragon Ruler não basta você ter os próprios Dragon Ruler que são roubados por si só, principalmente na época, mas eles tinham ainda o Rejuvenation, que era uma carta que comprava cartas na End Phase pela quantidade de dragões que você descartou naquele turno, e você basicamente descartava vários dragões, então você comprava tipo várias cartas na End, tipo 6 cartas na End. Se você comprasse outro Rejuvenation, você podia ativar de novo, porque não é hard once por turn, comprava 12 cartas, mandava um monte de dragão pro grave e não tinha como perder a partida aí. O Spellbook, por outro lado, tinha Spellbook of Judgment, que era uma carta que basicamente, depois que você ativa ela, pra cada spell que você ativar no turno, no final daquele turno, não só você, mas a spell do oponente também, pra cada spell que for ativada, depois que o Judgment resolver, pra cada spell que for ativada, a partir dali, você vai contando as cartas, né, e pra cada spell que for ativada, no final do turno, você vai poder adicionar spellbook, spell cards do teu deck pra tua mão, com nomes diferentes, e aí você ainda pode invocar um spell card do teu deck com nível menor ou igual à quantidade de spells que você adicionou, pelo fato dela ter essa propriedade de contar também as spells do oponente. Ela é uma spell quick que você podia setar, dar no turno do oponente, enquanto ele fosse ativando spell, no final daquele turno, se você não morrer, você podia adicionar spellbook pra poder voltar explodindo pra cima dele também. Então a gente vai ver um pouco dessa dinâmica dessas partidas aqui da época de 2014 no grande mundial entre os dois principais decks daquela época. Então, vamos lá. E muito bem, meus amigos, então cá estamos aqui, a gente vai estar visualizando a partida, perdão pela imagem, tá? A imagem aí não tá das mais legais, afinal de contas foi gravada em 2014, né? Então a gente vai estar vendo um pouco dessa partida e vamos ver como é que foi o desenrolar dela e tentar entender um pouco das aplicações práticas do que a gente ouviu lá no último podcast. Muito bem, então aqui nos rolar dos dados a gente vai ver o que vai acontecer, né? Eu vou até passando um pouco aqui, beleza? Quem começar escolheu, né? Ganhou no dado, eu não sei quem foi que começou, mas quem ganhar, quem começa é porque ganhou no dado. Então, desse lado aqui, você tem o amigão de Spellbook, tá? E desse lado aqui é o amigão de Dragon Ruler. Aqui é um americano que vocês podem ver, e aqui é um maluco do Taiwan que tá jogando de Dragon Ruler. Foram os dois decks que chegaram ali na final. Eu não tenho tanto contexto da época, tá? Pra te passar, como por exemplo, decklist, e eu não fui atrás também, foda-se, e como que tava a banlist. É diferente de quando eu fiz aquele vídeo comentado sobre a final do Necroz contra o Satella, que eu contextualizei tudo certinho, inclusive com decklists. Mas
foda-se, não tem problema, a gente vai ver o jogo a partir daqui. Então o Spellbook ganhou no dado. O Spellbook é um deck bem consistente, né? Como todo mundo sabe, até hoje ele é assim. Mas vamos ver o que aconteceu aqui. Então o cara setou uma carta e passou. O que é meio pânico, né? Pro Spellbook, eu vou pra qualquer deck fazer isso contra um Dragon Ruler, por exemplo. Ele começou ativando a espadinha, tá? A espadinha, pra quem não sabe, é uma spell que você ativa ela e você pode banir um nível 7 da tua mão. E aí você compra 2 cartas novas no Dragon Ruler. Essa carta é absurdamente absurda, porque os Dragon Rulers trigam quando eles são descartados. O cara baniu o Blaster, vai comprar 2 cartas, o Blaster vai trigar e vai poder adicionar um dragão de fogo do deck pra mão. Como ele baniu o Blaster, imaginamos que ele não tem outro Dragon Ruler, né? De nível alto na mão, já que o Blaster é o melhor Dragon Ruler de você baixar e queimar o efeito dele pra adicionar não é a melhor coisa do mundo, então imaginamos que ele não tem uma forma de invocar o Blaster pelo próprio efeito. Logo, ele não tem Dragon Ruler de nível 7 ou maior na mão. Pelo menos, imagino, né? Uma análise bem superficial e inicial aqui. Então, comprou 2 cartas. Ah, e detalhe, nessa época, você ainda podia comprar no primeiro turno, tá? Então, mesmo que você tivesse ganhado no dado e no primeiro, você podia comprar a 6ª carta. Então, você começava com 6. Ele adicionou ali o dragãozinho, né? O Burner, que é o dragãozinho de fogo. Ele vai dar o efeito dele. Quer dizer, eu não sei, né? Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Tá, ele deu o efeito do Reactan, que é o Dragon Ruler... que é o Dragon Ruler bebê, que é o Dragon Ruler bebê de terra. Então os bebês, eles têm basicamente, todos eles compartilhando do mesmo efeito, que você pode descartar ele mesmo da tua mão, junto com um outro dragão, ou um bicho da mesma cor que ele, e aí você vai poder adicionar o Dragon Ruler grande, correspondente ao atributo dele, diretamente do seu deck. Como ele deu o efeito do Reactan, que é o Dragon Ruler de terra, ele vai poder invocar o Redox do deck, que foi exatamente o que ele fez, descartando o Reactan junto com o dragão bebê de vento. Então ele já descartou 2 dragões nesse turno, para poder invocar o Redox. Então ele tem Redox no campo. Esse Redox, se eventualmente virar material pra alguma coisa, ele vai poder banir do Grave, vai poder fazer outro efeito. Então ele deu o efeito agora aqui do dragãozinho de vento, né? Que descarta junto com outro dragão pra poder invocar o Tempest direto do deck. Ele tá pensando em quem que ele vai descartar. Vamos ver o que ele tem na mão. Ele descartou quem? Ele descartou outro Blaster, tá? Então ele descartou o dragãozinho, né? O Lightning, eu acho o nome dele, junto com o Blaster. E vai poder invocar o Tempest do deck. Então ele já descartou 4 dragões e ele tem aqui material pra poder fazer o Dracossack. Eu não sei se ele tem que invocar em defesa. Como ele tá invocando em defesa aqui, eu imagino que os efeitos dos dragões precisem que você invoque em defesa. Senão ele faria em ataque pra tentar agredir o cara, né? Aquela carta setada do Spellbook, sinceramente, é estranho, né? O cara bricou, então ele não conseguiu abrir com nada de play, tipo Blue Boy, Secrets, Upstarts. Não abriu com porra nenhuma disso pra poder startar o jogo dele, já que ele só aceitou uma carta, então tá bem difícil a situação pra ele aqui, né? Tem que ser alguma coisa reativa que interaja com o campo que ele fizer. Se for tipo um Torrential, é bom. Se for um Compulsory, é bom. Se for um... O Compulsory nesses bichos que entraram não é bom. E na verdade, no bicho que entra também não. Então tá bem estranho. Tipo, nenhum Solen é bom, tá ligado? Porque aí os Dragon Ruler podem voltar do Grave. Ele vai contar ali a quantidade de dragão que tem no Grave do cara. Talvez ele interaja com essa carta que ele invocou. Eu não vi esse jogo ainda, tá, galera? Eu devo ter visto, tipo, há muito tempo atrás, então eu realmente não sei exatamente o que vai acontecer aqui. Caralho, tava saindo o áudio dos malucos até agora, cara. Diz aí se atrapalhou muito, mas eu não sei o que vai acontecer. Tá, acabei perdendo o que aconteceu. O cara deu um Solemn Warning, tá? Então ele negou o summon do Dracossack. O que por um lado é bom, porque o Dracossack põe pressão, né? Ainda mais nessa época. Ele ia criar 2 tokens, ia poder dar o efeito do Dracossack pra matar a carta setada. Então ele era obrigado a dar counter no summon do Dracossack, o que não é algo tão bom assim. Tudo bem que ele não perdeu a carta de graça, mas ele pode sair dando efeito dos bichos do Grave igual um maluco. Então ele deu efeito do Tempest, o Tempest baniu ali, ele não quer invocar o Redox, então ele baniu só o Dracossack junto com o Redox. E aí invocou o Tempest do Grave e o Redox vai trigar efeito para adicionar um dragãozinho de terra e pegou outro Redox, porque ele já deu efeito do Reactan nesse turno. Vamos ver o que ele vai fazer aqui agora. Ele deu o summon do... Quê? Ah, ele deu o efeito do dragãozinho agora, né? Do Burner. Da mão dele pra poder invocar... Caralho, a mão dele veio full dragão, tá ligado? Então ele descartou ele junto com o Redox que ele buscou agora há pouco pra invocar o Blaster do deck. E o Blaster não vai poder se invocar nesse turno, então ele vai poder bater, tá ligado? Agora ele pode... Quer dizer, como ele fez assim, imagino que ele possa bater... Ele pode trazer em ataque, né? Então ele fez antes em defesa só pra fazer uma jogada de Dracossack especulativa pra matar a carta setada e aí invocar o Dragon Ruler do Grave dele. Bateu ali com uma porrada inacreditável. Acho que o Blaster tem 2.800 e o Tempest tem 2.600, se eu não estiver enganado. Agora sim ele vai fazer outro Dracossack, foda-se. O Dracossack vai dar efeito, vai criar 2 tokens aí no campo, né? E aí, enquanto tem tokens no campo, o Dracossack não pode ser alvo e nem destruído por efeitos. Então, e é um bicho com 2.600 de defesa, se eu não me engano. Setou uma carta, ativou a Rejuvenation e olha que coisa boçal, cara. Ele descartou 6 dragões, porque ele ativou o efeito de 3 dragões bebês, né? O de vento, o de fogo e o de terra. Então, cada um precisa descartar um dragão juntamente com o próprio bicho que ativou o efeito. Então, ele descartou 6 dragões nesse turno.
E de quebra, na end phase, ele ativou a porra do Rejuvenation e comprou 6 cartas. 6 cartas. Além desse campo opressor com uma porrada de follow-up que ele tem no Grave jogando com o pobre do Spellbook. Pois é. Tá com a mão abarrotada de cartas, passou o turno. Só ficou com essas 6 cartas na mão, né? E tem uma carta setada. Esse Dragon Rule dessa época não tendia a usar muita trap. Quer dizer, eu não sei como tava pra esse mundial, né? Se tinha, tipo... se o Dragon Rule precisava usar múltiplas traps. Imagino que não. Então nem consigo imaginar que porra de carta setada era essa. Talvez um Chalice, sei lá, alguma coisa assim. O cara quisesse jogar em volta de Ophium ou do próprio... de alguém. Não sei. Beleza, o cara do Spellbook ele tá pensativo, né? Tá embaralhando a mão aqui que nem um maluco. O juiz foi lá pra ele e falou, ó, sua mãe é minha, aquela desgraçada. E o cara falou, tá bom. Aí ele concordou. E aí eles continuam jogando. Eu tô fazendo a tradução simultânea aqui pra vocês não ficarem muito perdidos, tá bom? Porque é um americano contra um taiwanês. Eu não sei nem como é que é a nacionalidade desse cara. Eu acho que é inventada. Setou mais uma carta. Aqui acabou pro nosso herói, né? Esse jogo é muito one-dimensional. Ele setou 2 cartas. Opa, agora melhorou, hein? Quer dizer, foda, né? Tipo assim, agora foi um Judgment. Pois é. Ele não tinha spell pra poder ativar antes, né? Porque, tipo assim, uma leitura que você faz é que, tá, uma dessas cartas tava na mão dele antes, né? É claro, nessa época tinha Heavy. Então ele setou só o Judge. Mas aí, uma dessas 2 cartas é a Draw. Ou ele não quis setar antes, não sei. E continua sem ser jogada. Porque se ele tinha esse Judgment, qualquer spell que ele fizesse, ele podia tentar fazer alguma outra coisa, né? Bom, ativou esse Judgment agora, porque a partir daqui, pra cada spell que o oponente ativar, ele tá muito esperançoso, né? Porque qual é a probabilidade? Pra cada spell que o oponente ativar nesse turno, além da carta dele, se a setada for uma spell, no final do turno ele adiciona Spellbook Spell do deck. E ainda vai poder invocar um Spellcaster diretamente do deck. Então, supondo que ele esteja no mundo 1 no qual ele não morra, ele deu o efeito do Dracossack, detachou, vai matar a carta setada. A carta setada era um Book. Ele matou o próprio Dracossack pra poder matar o Book, né? E aí o Book não podia dar alvo no Dracossack porque ele tinha tokens. E ele não podia dar alvo. Então uma spell foi ativada. Após a resolução do Judgment. Ele vai dar efeito de Dragon Rule ali, né? Baniu 2, vai invocar o Blaster. E aí ele tá aberto, né, cara? A menos que ele tenha, sei lá, um Battle Fader na mão dele. Ele tá vendo que tem um Wisdom ali na mão dele. Ele vai dar efeito de outro Dragon Rule do Grave. Droga, piorou. Ele disse que deu o efeito do Tempest da mão, né? Aí deu o efeito do Tempest, descartou o Tempest e o outro dragão, pegou o Light and Darkness Dragon. Pra quem não sabe, o Tempest tem o efeito de descarte, né? Que você descarta ele junto com outro dragão. E aí você pode adicionar qualquer dragão no deck pra tua mão. Ele pegou o Light and Darkness Dragon, que ele tem um efeito mandatório, que cada efeito de carta, ou é de monstro, eu não me engano, eu acho que é de carta mesmo. Ele perde uma quantidade X de ataque e você é obrigado a negar a ativação da carta. É um efeito mandatório. Aí ele vai perdendo o ataque até que ele não tenha mais ataque pra perder. É uma carta muito chata. Ele ia invocar por tributo summon tributando os 2 tokens e aí o jogo ia acabar pro nosso querido amigo de Spellbook, porque ia ser uma porrada gigantesca e não ia ter volta pra ele adicionar com o Judgment, né? Game 2, então, agora o Judgment começou... O Spellbook começou melhor. Começou ativando o Spellbook of Secrets. Vai pegar o Blue Boy. Então adicionou o Blue Boy deck pra mão. Não tem Judgment ainda, né? Senão ele teria ativado antes de dar esse Secrets. Provavelmente, dependendo das cartas que ele tiver na mão, esse Blue Boy vai adicionar o Judgment. Vamos ver quem ele vai adicionar aqui. Tá procurando no deck. Agora sim adicionou o Judgment. Vai ativar esse Judgment agora. Então ele deve ter cartas de continuidade de jogada, como o Master, como uma Tower, o Start Goblin, aquela spell contínua que dá ataque pro Spellbook. Cartas desse sentido, né? Proativas que você ativa e consegue fazer alguma coisa no próprio turno. Ativou o Judgment, ok. Não, agora ele ativou o Judgment. Show de bola. Ah, tá. Agora ele ativou aquela Star Hall, né? Que é... Pra cada spell que for ativada, depois que essa carta tá na mesa, eu acho que só conta as tuas spells. Ela ganha um counter e aí fica com... pra cada counter que tiver, o spellcast que você controla ganha 100 de ataque. Ele ativou a Master precisa revelar um spellbook da mão pra poder copiar o efeito de uma spellbook no Grave. Ele revelou outra da Star Hall e aí pegou o Spellbook of Fate. Então ele já ativou 2 spells. Depois da ativação do Judgment, ele vai ativar outra Star Hall pra poder ir ganhando counters, né? Então agora os bichos, o spellcast dele ganham incríveis 200 de ataque extra. Então o Blue Boy tem 700 de ataque, o que é show de bola. Mas ele já ativou 3 spells, então ele já tá no range de invocar o Jogging. Setou 2 cartas, tem uma carta na mão. Uma dessas cartas muito provavelmente é o Fate. E aí vai trigar o Judgment na end, né? Trigar não, porque isso aí é a resolução do efeito que foi ativado lá atrás. Aí ele vai pegar 3 cartas, pegou a Eternity, né? Porque como ele tem o Fate, ele vai banir carta do Grave e a Eternity pega a banida pra mão. Pegou a Master pra copiar o efeito de outra carta e pegou a Secrets pra poder adicionar mais play. E aí invocou o Jogging em defesa. E o Jogging, enquanto tá na mesa, nenhum jogador pode fazer Special Summon enquanto ele estiver ali na mesa. Então uma jogada que era legal de se fazer era você proteger ele com 2 cartas, né, de Spellbook, que era o Wisdom
e o Fate. Porque o bicho é pequeno, tá ligado? Ele tem 200 de ataque e 1.300 de defesa, eu acho. Então, forçar ele na batalha é bem fácil. Só que aí você tem o Fate. Aí você dá o Fate, bane 2 se você quiser bucar o bicho do oponente face down. Ou bane 3 spellbook do teu grave se você quiser banir o bicho do oponente at all. Aí você protege o Jogen de morrer por batalha. E se o cara for altar o teu bicho com spells, o que geralmente acontecia, você ativava o Wisdom e deixava ele imune ao tipo de alt que o oponente deu em você. Se o cara ativou spell, tipo Hijack, se o cara ativou Book of Moon, Forbidden Chalice, que nega os efeitos dos monstros, ou então tira ele da mesa, você podia dar Enchain, tipo Book of Wisdom, e deixar ele imune a spell, por exemplo, ou a trap, se você invoca alguém e o cara dá torrente, ou compulsório, coisa nesse sentido. Enfim, geralmente eram as principais defesas que você usava no deck de Spellbook para poder proteger o teu Jogen. Tá, o amigão ali vai começar dando espada de novo, banindo o Blaster, então a mesma leitura que a gente fez previamente, né? Porque o Blaster, pra quem não sabe, ele tem um efeito de descarte, né? Então o Blaster, todos os Dragon Rule tem 3 efeitos, como eu disse. Um deles é pra poder se invocar da mão ou grave, banindo monstros dragões ou monstros da mesma cor dele, do grave, e aí eles se invocam. O segundo efeito é que se eles forem banidos, você pode ativar o efeito e adicionar um dragão da mesma cor dele do deck pra tua mão. Então esse é o segundo efeito. E o terceiro efeito é que você pode descartar o dragão, né, o Dragon Ruler grande, junto com outro monstro da mesma cor que ele. Você descarta os dois pro cemitério e aí você faz um efeito. Mas você só pode usar um desses efeitos. Você pode escolher um deles pra usar por turno. Então é muito importante saber qual efeito você vai ativar. Como ele ativou o efeito... ele não pode fazer Special Summon, né? Mas como ele ativou essa espada pra comprar cartas, então ele tá tentando comprar out pro Jogen. Teoricamente, o Blaster é um out pro Jogen. Porque você pode dar o efeito do Blaster, descartar ele e um monstro de fogo da tua mão. E aí você pode dar alvo em uma carta no campo e destruir ela ou enviar pro cemitério ou algo nesse sentido. É como se fosse o Golden Lord, tá ligado? É isso que o Blaster faz. Então o Blaster com outro monstro de fogo dá out no Jogen. Como ele baniu com a espada, significa que ele não tem um monstro de fogo pra poder fazer isso. Então ele pode tentar preparar setup, sei lá, pra poder pegar um monstro de fogo agora. Pode ser outro Blaster pra se abrir pra a possibilidade de comprar um monstro de fogo pro próximo turno, porque o Spellbook é um deck que espera. Os bichos têm um ataque baixíssimo, vocês podem ver. Tipo 500 do Blue Boy, 200 do Jogen. Aí você ativa aquelas spell ali pra aumentar o ataque deles, mas sei lá, mano, no máximo um power que o cara vai ter pra poder te bater com 1000 a mais. Tsukuyomi, então, essa carta aqui, pra quem não sabe, ela passou um tempo dentro da banlist e tal. A arte nessa época estava semi-limitada e a Tsukuyomi diz que uma vez por turno você pode virar um monstro pra face down. Então, e ela é um monstro Spirit, então no fim do turno ela volta pra mão. Nesse caso, é um excelente out pro Jogen, porque você invoca ela, dá efeito, buca o Jogen, e como o Jogen não tá face up, os efeitos contínuos dele não se aplicam, e aí você pode sair baixando o Dragon Rule que nem um maluco no fim do turno. A Tsukuyomi volta pra tua mão, e aí ela não fica na mesa, pro cara poder banir ela, bater nela, coisa nesse sentido. E o que acontece no outro turno, se o cara conseguir baixar outro Jogen, você invoca de novo o Tsukuyomi e vira o bicho dele out indo e vindo, tá ligado? Pra um deck como o Dragon Rule contra um deck lento como Spellbook é uma excelente opção. Ele pode dar o Fate, né? Ele pode dar o Fate, pode banir 2 spells do Grave pra poder bucar a Tsukuyomi, ou então pode dar o Fate banindo 3 pra banir a Tsukuyomi, pra não ter chance de voltar pra mão e nem pra ficar com um bicho na mesa pra ele poder ir dando dano e catucando a vida do cara pra eventualmente ganhar o jogo, senão a vantagem que ele faz impedindo o cara de invocar monstro não adianta de nada, então ele tem que tentar capitalizar a vantagem, digamos assim, né? Acabou que ele deixou, o cara do efeito da Tsukuyomi ele deixou, estranho, né? Por que ele deixou? Não sei, estranho. Mas vamos lá, ele ativou o efeito agora do bichinho de água, né? Ele descartou o Blaster e vai poder invocar o Tidal do deck. Perguntou quantas cartas tem na mão ali. Tá tudo bem, ele perguntou pra ele e falou: oi, eu estava aqui o tempo todo e só você não viu. Eles se cumprimentaram ali, que foi um gesto bonito, entre culturas, e aí invocou o Tidal do deck. Beleza, tem 2 dragõezinhos no Grave ali, o bicho não pode se invocar do Grave agora, né? Agora ele deu o efeito do outro, né, que é o Lightning. Descartou Redox, caralho, esse deck é muito estourado, né? E aí vai poder invocar agora o Tempest do deck. Então, olha que putaria. Ele tem 2 Dragon Rulers, que ele pode agredir o cara. Tem um Redox no Grave. Se ele quiser, ele pode fazer um Dracossack antes pra tentar acertar alguma das cartas. Que não seja o Fate, por exemplo, porque... se bem que não, né? Porque o Fate vai... eu acho que assim é melhor, separado, porque se o cara for dar Fate... Ele não deu Fate na Tsukuyomi, ele vai dar quando for bater. Se ele for dar no Dragon Rule, o Dragon Rule triga. Aí o cara tá enrolado, né? Então ele tá com 2 Dragon Rule aí na mesa. Ele pode só bater, né? Foi isso que ele... Não, ele colocou um em cima do outro. Ele fez um movimento estranho ali, né? Parecia que ele dá uma espadada no cara. Tipo... Uou! Fez o Dracossack e tomara que ele tenha Solen.
Se bem que, né, até tendo Soden é complicado, porque o cara pode banir o Dragon Rule do Grave de novo e eles vão se invocar. Essa aqui é a putaria, tá ligado, desses bebês. Cartas completamente desnecessárias. Porque aí você descarta eles junto com outro Dragon Ruler grande, invoca um bicho grande do deck, aí você põe outro facinho na mesa, e aí eles não deram efeito ainda. Se você interage com o Exceed que ele fez, o Dragon Ruler volta de lá e é foda. Banindo o outro que você já nem usou o efeito ainda, ele triga, busca follow. Doideira, cara. Ainda mais contra esse deck lento, tipo o Spellbook e o próprio Evil Swarm. Então ele baniu ali, né, uma quantidade de cartas, baniu duas cartas pra virar o Dracossack face down. Ele tá dando valor pra aquela carta que tá no grave, né, que é a carta que ele não baniu, que é justamente o Master. Tá bom, ele preferiu não banir o bicho, deixou ele na mesa. É um bicho de 2.600, tá ligado? Que se você não lida com ele, no próximo turno ele flipa e fala efeito. Mas eu entendi, tá, foi bom ele fazer isso porque ele ganha um turno, né? Porque nesse caso, os bichos embaixo dele não vão pro grave, né? Entendi o raciocínio, Silvio. Se ele bane o Dracossack, os materiais Exceed caem no grave. Aí ele tem 3 tentativas de play, né? Que é com o Redox, com o Tidal e com o Tempest. No caso, agora ele só tem tentativa de play com o Redox. O Redox agora bane 2 dragões pra voltar do grave. E agora sim ele pode tentar agredir os amiguinhos. Vai bater no Jogen e vai bater no Blue Boy. Bateu no Jogen, Tsukuyomi vai bater no Blue Boy. Mesmo com a quantidade de ataque ali que a spellzinha deu pra eles, né? Que no caso eles ganharam fodendo 400 pontos de ataque. Não foi suficiente pra poder superar o poder destruidor da Tsukuyomi, que é um monstro Spirit. Então na end phase ela vem pra mão. Obviamente ele setou uma carta e ativou a porra da Rejuvenation de novo. E aí comprou 4 fucking cards na end phase. Beleza, mas tá sólido, né? Ele comprou outro Judgment. Outro... Caralho, que merda. Vocês viram o que aconteceu? O cara deu o primeiro aqui, ó, cadê? Vamos ver. Ele deu o primeiro Rejuvenation, comprou 4 cartas, tá ligado? Então ele tem 5 na mão agora. Ele vai olhar quais são essas cartas que tem na mão dele. Dessas 5 cartas que tem na mão dele, ele comprou outro Rejuvenation, ou seja, ele pode comprar mais 4 cartas. Então ele tem, mano, muita carta na mão, se fuder. E aí ele vai sair descartando as cartas que... Porque ele só pode ter 6 na mão, né, no final do turno. Ele tem uma 7, que pode ser que não seja nem carta defensiva, né? Pode ser carta que ele só botou pra não precisar descartar. Pode ser uma espada, sei lá. Ele tá pensando quem que ele vai descartar aqui pro grave. Vai descartar monstro, né? Descartou 2 dragõezinhos. E ficou com 6 fodendo cartas na mão. Essa carta é muito injusta. Ainda mais pra esse deck. Beleza, o Spellbook tá todo setupado. Mas, de novo, é um deck que é muito difícil de pôr pressão, tá ligado? Mas ele tem os Secrets, ele tem o... Ó, ele tá falando ali, ó. Vou te pegar lá fora, hein? Vocês dois... São minhas putinhas, sei lá. Olha lá. Você vai mamar ele depois. Ele? Aí o japonês ele tá perguntando. Não, é meia hora cada um. Aí ele tá ali, ó, falando. O que eu vou fazer com o teu pau aqui, ó. Isso aí, tradução simultânea, tá, clã? Beleza, tá falando pra cortar o deck ali, né? Daí o Spellbook tem o Secrets, tem o Eternity pra pegar uma banida. E eu esqueci a outra que ele pegou, acho que foi o Master. Então todas são cartas de busca. Ele pode começar o turno dando o Eternity pra poder pegar o Judgment. E aí as spells ganham counter, daí ele pega o Judgment de novo. E aí se ele usa 2 Jogen, ó, o japonês tá falando ali, ó. Deixa os caras jogar, desgraçado. Porra. Ativou o Eternity, pegou o Judgment, vai ativar o Judgment pra depois ativar o Secrets, pra depois ativar a Master. Basicamente é isso, porque se ele usa outro Jogen no deck, ele pode invocar outro Jogen do deck. Ou então se ele usa Spellbook of Life, tá ligado? Que invoca um Spellbook banido. Banido não, no Grave. Ativou o Judgment, vai dar mais counter ali pra spells dele. Agora vai ativar o Secrets no Blue Boy, provavelmente. Não. Ah, ele comprou o Jogen. Ele tá pensando se seta. Não posso dizer que isso foi muito bom. Porque... Você viu o sorrisinho que o japonês deu aqui? É muito engraçado. Um sorrisinho mó tipo, me fudi. Não é muito bom, porque esse Jogen podia ser o bicho que seria invocado. Por que ele ativou agora, né? Por que ele invocou esse Jogen agora? Não faz diferença. Porque se ele tá no deck, no fim do turno, a Judgment invoca o Jogen e o Jogen vem em defesa. E aí você invocaria o Blue Boy agora, né? Como esse Jogen precisa ser invocado nesse turno, você não consegue fazer Special Summon de um bicho do deck. Podia ser o Kaiko, tá ligado? Era melhor que essa carta na mão dele fosse o Kaiko. Ia ser insano se fosse.
Porque aí ele podia baixar o Kaiko e na End Phase invocar o Jogen e a CFTK contra o Dragon Ruler at all. Beleza, ele adicionou Power, eu acho, ele adicionou a Power. A Power, pra quem não sabe, você ativa e dá o Spellcaster. Ele ganha meio de ataque, e aí se o teu Spellcaster destrói um monstro por batalha, a Power trigger efeito e pode buscar uma Spellbook do deck pra tua mão. O bicho já tá gigante ali, né? Tá com 6, 7... Parece que tá com 12 counters, né? Então o bicho ganha 1.200 de ataque, então ele tá com um total de 1.400. Já que com ele ativou a Power, ele ganha 1.000 extra. O bicho tá com 4 counters ali. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu sei que parece que ele matou o Dracossack. Tudo bem. Daí ele trigou o Power vai pegar agora um... Pode ser um Wisdom ou pode ser outro Fate. Pegou outro Fate, tá bom? Agora ele deu o Master vai buscar mais uma carta. O Master copiou... Esse Redox não vai conseguir matar esse Jogen em batalha, não? Ele pode dar o efeito do Jogen, né? O Jogen tem um outro efeito, que você pode descartar uma carta aleatória da tua mão e matar todos os monstros que forem Special Summon no campo. Daí, então, beleza. A Master buscou a Tower. E a Tower é interessante, porque fica te dando uma pseudo draw extra todo turno. Porque ela devolve um Spellbook do teu cemitério pro fundo do deck e compra uma carta em cada standby tua. Então ela sai comprando carta, fazendo vantagem. Setou 2 cartas e tem um Jogen ali com um ataque aumentado. Então assim, teoricamente é isso que você quer fazer contra o Dragon Ruler, tá ligado? Só que ficou um Redox na mesa. Em defesa ele vai contar a quantidade... O quê? Ah, ele tá adicionando, né? Porque ele tá resolvendo a Judgment. Aí ele vai pegar um monte de carta ali. Pegou o Wisdom, pelo que eu vi. Pegou outra Master. Com certeza pegou a Secrets. Sei lá, mano, Eternity. Bizarra essa carta, bizarra. Phoenix Wing Blast. Ele deu místico naquela carta do canto, que é a carta que ele setou nesse turno. E aí ele colocou ele ativou a Phoenix Wing Blast, né? Que pra quem não sabe, ele ativou na End, né? Então era a carta que o Dragon Ruler tinha setado e dá ah, tá, não pode ativar, né? O que tá acontecendo? Eu não entendi. Vamos ver aqui de novo. Não entendi. Ele ativou o místico, ele vai rolar o dado pra saber em quem que ele vai acertar, liberou na carta do canto, e o cara ativou. Então não era a carta que ele setou agora. Que estranho, né? Eu achei que era a carta que ele setou agora. Tudo bem. Daí então ele comprou o Redox. Redox na mão é chato. Isso foi bom, inclusive. Porque o Redox na mão se descarta pra fazer Special Summon. Invocou de novo a Tsukuyomi, que é a carta que ele sabia que o cara tinha. Então, de novo, Tsukuyomi vai tentar altar de novo o Jogen. E agora ele é obrigado a dar o Fate, né? Ou outra carta que ele tiver. Tá, ele tem o Solemn Judgment. Puta que pariu, cara. Solemn Judgment. Pagou metade da vida. Pra você ver, olha a quantidade de cartas que o Spellbook ativou. Olha a quantidade de vantagem que o Spellbook fez. Tá. E olha a vida do Spellbook e olha a vida do Dragon Ruler. O cara não incomoda, tá ligado? É foda. Daí o cara ativou agora o Card of Destruction. Setou uma carta, que é uma carta que ele quer prever, que ele quer salvar, né? Ele vai descartar... Tá, 5 dragões. Cara, ele precisa comprar... Sei lá, mano, Mystical não, né? Tipo, Forbidden Chalice, o Blaster ajuda. Não sei quais outs ele usa pra um Jogen, né? Com certeza ele usa algum, né? Porque o Spellbook é um deck muito presente. Daí ele tem um Fate ali setado. Eita! Então fudeu, né? O cara comprou ali, o Card of Destruction comprou 6 cartas. E dentro dessas 6 cartas vieram o Blaster e o Burner, o dragãozinho fogo. Ele se descarta pra poder mandar aí, ou destruir uma carta no campo, ou mandar uma carta do campo pro Grave, eu não sei exatamente como é. Mas ele mirou ali com alguma certeza mirou no Jogen, né? Mirou no Jogen, matou o Jogen. Nem se ele tivesse o Wisdom, ele conseguia se prevenir disso e... Porteira aberta, né? O cara torce pra ter um Nibiru na mão, pra que haja algum viajante do tempo aí, coloca o Nibiru na mão dele, ou então que o japonês ali tenha um AVC, sei lá, um ataque cardíaco, até porque ele é meio gordinho ali, tem uma gordura no coração com certeza. Gosta de um Big Mac, de uma picanha. Então agora ele vai... Olha, o cara tá banindo tudo ali, foda-se, não tá nem perguntando nada, tá ligado? Foda-se, ele vai invocar os bichos aí. O cara tá com 3.900 de vida. Invocou... Tá bom, né? Beleza, tem 3 Dragon Ruler, não importa que ele tenha o Fate, porque o Fate vai banir um deles. E aí sobra ataque suficiente pra poder matar. E essa foi a incrível e emocionante final do Mundial de 2013 com os decks de Dragon Ruler versus Spellbook. Por hoje é isso, eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado, comenta o que achou, se gostou do vídeo, curte. Se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve. Então é isso aí, valeu e até mais.